A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, arquivou, nesta terça-feira, uma queixa-crime apresentada por Mayra Pinheiro, ex-secretária de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde, contra senadores que integravam a cúpula da CPI da Covid-19. No pedido encaminhado ao STF, a ex-secretária acusava Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros de violação de sigilo funcional por vazarem conteúdo de seus e-mails e informações pessoais. Ao arquivar o caso, Carmen Lúcia apontou suposta carência de elemento probatório apto a demonstrar indícios de autoria e não comprovação de que os eventuais responsáveis pelo vazamento dos dados sigilosos tenham sido os senadores. Mayra foi acusada de ser uma das responsáveis pelo colapso do sistema da saúde em Manaus em janeiro de 2021 e teve seu indiciamento pedido pelo colegiado. Durante seu depoimento na comissão, ela ainda foi ironizada e atacada diversas vezes pelos parlamentares. Começo com você, Ana. O que achou dessa decisão do STF? Bom, Carmen Lúcia protegendo a CPI da Covid de queixa-crime, um vazamento criminoso de dados pessoais da doutora Mayra. E aí eu pergunto, onde está a presidenciável, excelentíssima senadora Simone Tebet para defender a médica em questão, a doutora Mayra, que voluntariamente esteve ali na CPI, que prestou todos os esclarecimentos que lhe foram perguntados, foi desrespeitada, foi ironizada por homens. Ali a gente já sabe, todo o cenário que nós vimos que não houve a menor proteção nem por homens e nem por mulheres ali na CPI em relação à doutora Mayra e à doutora Nise. Nós vimos, o Brasil viu, repetimos sempre aqui, mas agora fica a pergunta, onde está a senadora Simone Tebet, a presidenciável que diz que mulher vota em mulher, que mulher protege mulher, que mulher tem que entender que é preciso colocar mulheres na política. A doutora Mayra, ela está aí, né, correndo, né, tentando entrar no cenário político exatamente para acabar com essas falácias, com essas narrativas de que não existe lugar para mulher na política. O lugar de mulher é onde ela quiser. Nós não temos que ter cotas na política. O lugar de mulher é onde ela quiser. E se não há mais mulheres na política, é porque mulheres estão preferindo outras profissões e outros caminhos profissionais e não a política. Senadora Leila Barros, Cátia Abreu, Elisiane Gama, onde estão essas mulheres para proteger a doutora Mayra, independentemente se vocês concordam ou não com as políticas que a doutora Mayra acredita, com o seu depoimento ali voluntário na CPI, onde vocês estão para denunciar o vazamento criminoso de dados da doutora Mayra? A pergunta, mais uma vez, e infelizmente ela é retórica, porque essas mulheres, elas não estão aí para proteger as mulheres, elas estão aí para proteger a agenda que quer colocar de novo no poder o partido mais nefasto da nossa história. Diga, Fiuza. Olha, a pergunta à ministra Carmen Lúcia é a seguinte: houve o vazamento? Esse sigilo, esses dados protegidos por um sigilo que deveria ser garantido pelo Senado Federal, com a guarida do Supremo Tribunal Federal. Esses dados pessoais vazaram ou não vazaram? A resposta é sim, foram vazados. Foram vazados dados pessoais guarnecidos pelo Senado, com a supervisão, com a garantia, com a salvaguarda do Supremo. A pergunta à ministra Carmen Lúcia é a seguinte: ela não entendeu, não enxergou a autoria do vazamento e ela arquivou? Mas como assim? Se houve o vazamento, houve algum autor. A ministra Carmen Lúcia não está interessada em saber de onde partiu o delito que quebrou a segurança de dados guardados institucionalmente pelo Senado e pelo Supremo. A ministra Carmen Lúcia, com esse arquivamento, ela pretende o quê? Oficializar o vazamento?
Ela pretende explicar que um vazamento patente, manifesto, conhecido, publicado na imprensa, que ele não precisa de diligência alguma, não é preciso nenhuma interrogação, ela não se interessou, ela não pediu ao Ministério Público, não pediu a ninguém a busca dessa autoria, ela apenas está dizendo que a autoria atribuída por quem fez a queixa-crime não pôde ser concretizada ou materializada. O que é isso? Então, a ministra Carmen Lúcia, aparentemente, ela não se importa com este expediente. Ela deveria, como magistrada, se manifestar da seguinte maneira: há um delito patente e manifesto, e esse delito precisa ser apurado. A queixa-crime, a alegação dos supostos autores do vazamento não tem materialidade, mas e aí? Aí você arquiva? Aí acabou a conversa? Você beneficiou o infrator? Esse processo deveria seguir. Esse processo deveria seguir com novas diligências, o Ministério Público deveria ser chamado. Então, quem foi que vazou os dados que nós vimos na imprensa? Não há o interesse da ministra Carmen Lúcia por nenhuma desses esclarecimentos, porque ela está fazendo política. Porque a doutora Mayra Pinheiro foi chamada à CPI, como nós vimos, para ser maltratada, para ser chamada de capitã cloroquina, para ser desrespeitada, aviltada por aqueles personagens que comandaram essa CPI do jeito que a gente viu, como eles comandaram, e a ministra Carmen Lúcia não tem nenhuma sensibilidade para isso, não tem nenhuma sensibilidade para esta arapuca. Ela está, portanto, consonante com a politização de uma CPI. Ela já afirmou em lives que há um desgoverno no Brasil. Eu acho esse tipo de afirmação, é uma magistrada do Supremo, sobre um outro poder da República, né? uma desclassificação completa, eu acho de altíssima gravidade. No entanto, parece que isso não sensibiliza as autoridades brasileiras. Então, é isso, a ministra Carmen Lúcia. Outro dia nós vimos discordando do voto do Cássio Nunes Marques, ali de uma maneira também histriônica. Ela, de alguma forma, entrou nesta toada retórica em que tudo que possa, de alguma maneira, atingir ou parecer ser contra o governo federal pode contar com a ajuda dela. Só pode ser isso, senão a gente precisa saber quem vazou os dados da doutora Mayra. Mota. Me parece que o que a doutora Mayra sofreu na CPI pode perfeitamente ser classificado como assédio moral. E aí não precisa perguntar onde estão as defensoras das mulheres, porque as mulheres vítimas de assédio só importam quando servem a uma narrativa política. A gente pode lembrar também que o Brasil tem uma lei geral de proteção de dados, que é sempre louvada como uma legislação importantíssima de proteção ao cidadão, ao consumidor, aos direitos individuais. Por que ela não vale nesse caso? É sempre bom lembrar, em uma democracia, todos são iguais perante a lei. Essa é a igualdade que importa. Agora, se num caso de grande visibilidade como esse, da doutora Mayra, é isso que acontece, cabe a gente perguntar que esperança de justiça pode ter o cidadão comum? Que esperança pode ter a mulher comum, a trabalhadora, que é assediada ou abusada no seu trabalho e que não serve para nenhuma pauta política? Que esperança de justiça essa mulher pode ter? De nada adianta gastar essa retórica fabulosa de proteção à mulher, fazer discursos, criar leis, quando na hora em que a mulher precisa, é isso que acontece.